Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Bible Tour, agora meditando sobre a primeira e a segunda carta a Timóteo. Paulo agora não está falando a uma comunidade, não está falando a uma igreja, não está falando a um grupo de pessoas, está falando com um discípulo, está falando com uma pessoa específica que é Timóteo. Isso fica muito claro quando a gente começa a ler a carta, a primeira carta de Timóteo, capítulo 1, versos 1 e 2, a introdução da carta. Ali deixa claro que é Paulo que está escrevendo, esse Paulo é um apóstolo de Cristo, mas no verso 2 ele diz, a Timóteo, ou seja, para Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Se a gente quiser entender melhor isso, eu acho extremamente relevante se Paulo está falando com Timóteo, quem é Timóteo? Vale a pena voltar e dar uma lidinha em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Você vai ver onde foi esse encontro. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 1, vai deixar claro que Paulo chega a Derbe, depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo, filho de uma mulher judia convertida ao cristianismo, mas de um pai grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Então, observa, aqui está tendo um encontro de Paulo com Timóteo. Timóteo, que já é um discípulo de Cristo, Timóteo, que já carrega um bom testemunho. Paulo aqui está recrutando Timóteo. Nós não vemos na Bíblia um exemplo da conversão, não tem listado, explicado a conversão do Timóteo, mas a gente vê aqui em Atos 16, quando esse relacionamento começou, quando Timóteo vira efetivamente parte da equipe de Paulo. É isso que a gente está vendo aqui. Nós vamos ver nas cartas que ele é crente, ele é cristão desde a sua infância. O texto faz questão de dizer que ele tem uma mãe judia e um pai grego. Mais tarde, na carta, a gente vai perceber que a fé dele provavelmente veio do relacionamento da mãe e da avó. Ou seja, me parece que esse camarada foi discipulado por sua mãe, foi discipulado por sua avó desde a infância. Esse é Timóteo. Desde a infância, ele vem lidando com essa informação. Paulo reconhece nele essa graça, essa presença, essa autoridade. Paulo o recruta. Nas cartas a Timóteo, agora Paulo vai dar instruções como um grande discipulador falando ao seu discípulo. Observa que se ele está mandando uma carta, é porque agora esse discípulo não está tão perto. Esse discípulo está longe, senão não precisaria mandar carta. Isso fica claro no verso 3 do primeiro capítulo da primeira carta a Timóteo. Quando ele vai dizer, quando eu parti para a Macedônia, pedi que você permanecesse em Éfeso. Então eles se distanciaram em um momento. Para quê? Para que Timóteo cumprisse um chamado onde? Em Éfeso. Aí ele vai dizer, para ordenar a certas pessoas que deixem de ensinar falsas doutrinas. Ou seja, por que eu te deixei aí? Eu te capacitei para esse tempo. Eu te preparei, eu te discipulei para esse tempo. Qual é a sua missão aí? A sua missão é ordenar que essas certas pessoas deixem de ensinar falsas doutrinas e de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis, que causam especulações inúteis em vez de promover o plano redentor de Deus, que é pela fé. Paulo vai deixar claro no verso 6, alguns se desviaram dessas coisas e se voltaram para discussões inúteis, querendo ser mestres da lei, mas não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. Ou seja, Timóteo está ficando numa cidade, está ficando em Éfeso, é isso que a carta está deixando claro, com uma missão específica, o ensino, o discipulado. Por quê? Porque uma falsa doutrina está surgindo, discussões inúteis estão sendo discutidas, genealogias intermináveis, sabe? Quando o cara começa a tentar entender a origem, a tribo, a não sei o quê, ou seja, tentando justificar o que só Cristo justifica na cruz do Calvário. Então, Paulo deixa Timóteo nesse ambiente para isso, para dar instruções para esse povo.
O que Paulo aqui... Agora, esse Timóteo que vai instruir o povo precisa ser instruído pelo Paulo. É isso que está sendo construído aqui. Um Paulo discipulando Timóteo, um Timóteo discipulando uma cidade, discipulando um povo, discipulando um grupo, a coisa fluindo, um legado sendo construído. É isso que nós vamos ver. Agora, que tipo de instrução Paulo vai dar para Timóteo nessa carta? Aqui, ele vai dar instruções práticas sobre como organizar uma igreja, como combater a heresia, como fortalecer a fé, como deve ser a moral dos líderes e dos membros da comunidade cristã. Aqui o que você vai ver agora é um guia para igrejas e líderes. Aqui é uma carta falando especificamente para líderes. É isso. Paulo discipulando Timóteo, que é um líder, e falando para Timóteo como ele deve lidar, escolher, discipular novos líderes. Eu gosto muito de um livro de um autor chamado Ram Charan, Líderes Discipulando ou Formando Líderes. É esse o nome. Então aqui é isso que está acontecendo. Um grande líder, Paulo, preparando outro grande líder, Timóteo, ensinando ele a fazer, a construir, a escolher outros líderes potenciais. Então, ele começa ali no verso 12 do primeiro capítulo, dizendo: eu dou graças a Jesus Cristo, nosso Senhor, que me deu força e me considerou fiel, designando-me ao ministério. Paulo vai lembrar aqui, isso é importantíssimo, que se ele olhasse um pouquinho para trás, ele não era digno de viver o que está vivendo. Ele só está vivendo o que está vivendo por conta da graça. Então, o verso 12 até o verso 14, ele vai deixar isso claro. Timóteo, eu não sou perfeito. A graça me alcançou. Se eu olhasse um pouquinho para trás, eu fui blasfemo, eu fui perseguidor, eu fui insolente, mas Deus, misericordioso comigo, vendo que eu era ignorante, que eu agia com incredulidade, mas a graça do nosso Senhor transbordou sobre mim com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Então, aí ele começa. Verso 18. Timóteo, meu filho, segundo as profecias anteriormente proferidas a seu respeito, dou a você instruções. Olha só, a introdução deixando claro que é Paulo falando com Timóteo. A introdução do verso 3 até o verso 11, deixando claro o que Paulo espera de Timóteo. Entra do verso 12 ao verso 14, Paulo deixando claro, olha, eu não sou muito melhor, eu só estou vivendo o que eu estou vivendo por graça. Aí no verso 18, Paulo vai deixar claro, chegou a hora de você cumprir o que foi profetizado sobre a sua vida, Timóteo. Chegou a hora de você cumprir. Então, no capítulo 2, começam as instruções. Olha só o que ele fala no 2:1. 2, verso 1. Antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica. Antes de qualquer instrução, Timóteo, vem a oração. Antes de tudo, ora. Antes de tudo, ora pelas autoridades, ora. Para quê? Para que a gente tenha uma vida tranquila. Ele vai deixar claro no verso 3, isso é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Aí no verso 8 do capítulo 2, ele vai dizer, quero, pois, que os homens orem em todo lugar. Verso 9, quero que as mulheres... Aí ele começa a dar instrução. Observa que ele bota uma instrução primária, a oração. Depois ele vai começar a vir agora com instruções específicas por grupos. Então ele começa. Quero que as mulheres se vistam apropriadamente, verso 9. Adornando-se com modéstia e discrição. Não com tranças ou ouro, nem com pérolas ou roupas caras, mas com boas obras, como convém às mulheres que declaram adorar a Deus. Agora ele começa. Não é o exterior, é o interior. Não é a roupa, não é a trança, não é o ouro, é o comportamento. Aí depois ele vem no verso 11. Uma mulher deve aprender
em quietude, com toda sujeição. Observa que ele está dando instruções de como deve fluir uma igreja, a igreja que tem que ter oração, a igreja que tem que ter mulheres com papéis bem definidos. Aí ele entra no capítulo 3, agora ele para de falar sobre as mulheres, ele vai falar sobre os bispos, ele vai falar sobre os diáconos. Agora ele vai instruir o que o cara precisa ter de pré-requisito para ser um bispo. Eu quero que você troque a palavra bispo por um líder. É isso que Paulo está falando. O bispo, o episcopado aqui é a liderança. Então Paulo vai dizer, para ser bispo, para ser líder, capítulo 3, ele tem que ser irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro, apto para ensinar. Não deve ser dado ao vinho nem violento, mas sim gentil, pacífico, livre do amor ao dinheiro. Deve governar bem a sua casa, tendo os filhos em sujeição com toda a dignidade. Pois se alguém não governa a própria casa, como poderá governar ou cuidar da casa de Deus? O bispo não pode ser recém-convertido para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação que caiu o diabo. Ele também deve ter boa reputação entre os de fora, para que não caia em descrédito nem em cilada do diabo. Observa Paulo instruindo Timóteo que está em Éfeso, com uma missão clara. Então Paulo agora está dizendo como a igreja deve funcionar, os pontos que ele tem que ter atenção, o que a prioridade da oração, o comportamento das mulheres, o pré-requisito das lideranças, o pré-requisito do episcopado, o pré-requisito de um líder. Aí ele vai, verso 8 do capítulo 3. Os diáconos, agora ele vai falar de quem pode ou não ser um diácono. Devem ser igualmente dignos. Então, diácono, é muito importante isso. O voluntário, pode vir qualquer um? Não. A Bíblia vai deixar claro nos evangelhos que a seara é grande. Os ceifeiros são poucos, mas nós devemos orar a Deus para que eles enviem. Atos capítulo 6 vai deixar claro que quando vai escolher diáconos, eles têm que ser cheios do Espírito, cheios de sabedoria e de bom testemunho. O texto aqui está dizendo, por maior que seja a demanda, não pode aceitar qualquer um. Servir não trata a pessoa tem que ser tratada para depois servir. Nós já vimos nos evangelhos que quando Jesus chega na casa de Pedro, ele cura a sogra e depois que a sogra de Pedro é curada, ela serve. Primeiro vem cura, depois vem serviço. Primeiro vem transformação, depois vem serviço. Porque quem serve sem transformação fere quem não merece. Quem fere doente sangra sobre quem não merece. A gente já viu isso. Então aqui Paulo vai deixar claro que os diáconos têm que ser dignos, homens de palavra. Não quer falar, não é um homem que cumpre o que fala, então não pode ser diácono. Vamos lá. Não dado a muito vinho, nem a lucros desonestos. Ou seja, não pode ter vícios e nem pode ter a sua fonte de renda de uma fonte desonesta. Devem se apegar-se ao ministério com fé, com consciência limpa, ou seja, eu faço o que falo. Primeiramente, devem ser experimentados. Primeiramente, tem que ser testados, experimentados. Depois, se não houver nada contra eles, que sirvam como diáconos. Será que é isso que nós fazemos? Olha a instrução. Aí Paulo volta a dar instruções sobre mulheres no verso 11. Devem ser igualmente dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis a tudo. Se as mulheres querem também servir, aqui está. Aí ele volta, o diácono deve ser marido de uma só mulher, governar bem os seus filhos e a própria casa. É isso que ele está fazendo, ele está dando instruções específicas para Timóteo enquanto um líder. Ore primeiro. Esteja atento aos papéis. Quando for escolher a liderança, não escolha qualquer um. Quando for escolher o diácono, tem aqui pré-requisitos. Aí ele vem, verso 14. Escrevo essas coisas, esperando ir até você o mais rápido possível. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem se comportar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo.
Ou seja, um dia eu quero estar pertinho de você, mas eu estou escrevendo isso aqui para que você saiba como as pessoas devem se comportar na casa de Deus. O que você, enquanto líder, deve estar atento no que se refere à gestão de pessoas. É isso que Paulo está fazendo com Timóteo. No capítulo 4, ele continua dando instruções para Timóteo. E ele vai deixar claro que essas instruções não vêm dele, mas vêm do Espírito. 4, verso 1. O Espírito diz claramente. Ele está deixando claro, o que eu estou te falando, o Espírito Santo está me revelando. Revelando, inclusive, que nos últimos tempos, alguns abandonarão a sua fé. Então ele vai dar instruções no capítulo 4. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo. Ou seja, se você der continuidade, se você transmitir o que eu estou transmitindo, se você transmitir essas instruções para os irmãos, você será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé, a boa doutrina que tem seguido fielmente. Aí ele vai dizer, rejeite, verso 7 do capítulo 4, as fábulas profanas e tolas. Antes, exercite na piedade. É isso que Paulo está falando com ele. Verso 11, ensine essas coisas e dê instrução. Verso 12, ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem. Verso 14, não negligencie o dom que foi dado a você por mensagem profética. Verso 15, seja diligente, constante, firme, atento a essas coisas, dedique-se inteiramente a elas. Verso 16, atente bem para a sua própria vida e para o ensino. Se Paulo antes já disse que para ser líder e para ser diácono tem que ter um bom testemunho, ele está dizendo para Timóteo, atenta para a sua vida e para o ensino. Cuidado com a sua vida e depois com o ensino. Por quê? Porque se você ensinar o que a sua vida não revela, você é hipócrita. Olha que carta poderosa, que instruções poderosas que Paulo está dando. No capítulo 5, ele vai falar do tratamento que deve ser dado às viúvas, os presbíteros e os escravos. Observa que Paulo está ensinando Timóteo como organizar, enquanto líder, essa igreja. No capítulo 6, ele vai falar um pouquinho, olha, 6:3, se alguém ensina falsa doutrina e não concorda com a sã doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Agora ele faz um paralelo de uma doutrina doente e uma sã doutrina. Sã é saudável. Então, Paulo deixando claro que tem uma sã doutrina, uma saudável, mas tem uma doente, e Timóteo precisa estar atento a isso. Tá? Ele vai falar do amor ao dinheiro no capítulo 6. E ele vai no final, olha só, capítulo 6, verso 11. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça e a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a humildade. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna para a qual você foi chamada. Observa, no capítulo 6 ele está dizendo, existe uma sã doutrina, existe uma doutrina doente. Existem homens que estão muito atentos à questão do dinheiro. Aí ele entra no verso 11. Você, porém, Timóteo... Então, Paulo está o tempo inteiro instruindo o líder, o discípulo que hoje é líder, Timóteo. Está instruindo Timóteo sobre coisas referentes ou concernentes à gestão da igreja. Isso ele vai continuar no capítulo ou na segunda carta ao Timóteo. Aqui, na segunda carta ao Timóteo, ele vai falar sobre a importância da fidelidade. Ele vai falar sobre o trabalhador aprovado por Deus. Ele vai falar que a impiedade vai crescer nos últimos dias, mas que ele deve permanecer nas coisas que aprendeu. Então, observa que eu tenho duas cartas de um mesmo autor, Paulo, falando com o mesmo discípulo, Timóteo. É como se Paulo estivesse enviando Timóteo a Éfeso e a outros lugares, e Paulo está instruindo Timóteo de como ele deve se
como ele deve proceder nesses ambientes, uma vez um pouco mais afastado de Paulo. Como ele deve escolher os diáconos, como ele deve escolher os bispos, como ele deve lidar com o dinheiro ou com as pessoas que são interessadas no dinheiro, como ele deve lidar com as pessoas que estão incentivando uma doutrina equivocada. É isso, o que ele deve ensinar, o que ele deve falar. É Paulo dando, é um grande discipulador, falando ao seu discípulo, que ele chama de discípulo amado, filho na fé e assim por diante. Na segunda carta, eu quero que você olhe aí, 2 Timóteo, segunda carta a Timóteo, capítulo 1, verso 4. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito ver você, para que a minha alegria seja completa. Paulo falando que lembra do tempo que esteve junto com Timóteo, da saudade que sente. Verso 5, recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em Lóide, a sua avó, na sua mãe Eunice, e eu estou convencido de que também habita em você. Paulo deixando claro que a responsabilidade da evangelização desse homem foi da sua mãe e da sua avó. Paulo deixando claro que sabe que a fé que habita nele não começou nele, na verdade foi instruída por sua mãe, por sua avó. É isso que Paulo está deixando claro que não foi ele quem evangelizou Timóteo. Ele já encontrou Timóteo evangelizado e ele só circuncidou Timóteo, trouxe para perto e agora está enviando. Aí ele vai dizer, verso 6, por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que você recebeu. Mantenha viva a chama do dom de Deus que você recebeu. Por onde? Pela imposição das minhas mãos. Paulo deixando claro que orou, que impôs as mãos, que ungiu esse cara, que houve uma transferência de dons e que ele precisa ser fiel a isso. Aí, verso 7, porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor, de domínio próprio. Portanto, não se envergonhe do testemunho do nosso Senhor. Paulo falando com ele, cara, Paulo lembrando o tempo que tiveram junto, lembrando a evangelização dele, a caminhada cristã dele, Paulo lembrando o dia que impôs as mãos sobre ele, Paulo lembrando essa coisa toda a Timóteo para encorajar o Timóteo, exortar o Timóteo a se manter fiel. Verso 12, 13, o Paulo ainda vai dizer para ele, siga o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim, com fé e amor. Quanto ao que me foi confiado a você, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Paulo exortando a continuar. Paulo vai deixar claro no verso 15 que alguns abandonaram o Paulo, mas entra no capítulo 2 e diz, mas você, meu filho, fortifique-se na graça. Fortifique-se na graça. Verso 3 do capítulo 2 de 2 Timóteo, suporte comigo os sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Aí ele vai dizer no verso 5, semelhante, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Precisa continuar, precisa seguir as regras. Paulo está exortando Timóteo, na primeira carta, falando muito de como a gestão de pessoas deve acontecer. Agora, pelo menos nessa introdução, deixando claro que ele vai ter que ser resiliente, resistente, que ele tem que suportar, ele tem que lembrar, verso 8, de Jesus Cristo, ressurreto, descendente de Davi, ele tem que fazer isso. Aí ele entra no verso 14 do 2º capítulo de 2 Timóteo, advertindo solenemente diante de Deus, para que ele não se envolva em discussões acerca de palavras, porque isso não traz proveito, e que ele se dedique, verso 15, a se apresentar a Deus aprovado como um trabalhador que não tem do que se envergonhar. Verso 16, evite conversas inúteis e profanas. Verso 19, no finalzinho, afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor.
Verso 22, fuja das paixões da mocidade, busque a justiça, a fé, o amor, a paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Evite, verso 23, controvérsias tolas. Observa que ele está dizendo, cara, eu já te dei instruções de como gerir pessoas na primeira carta. Agora, eu estou falando diretamente contigo. O que você deve evitar, o que você deve fazer, para que você consiga permanecer, para que você consiga combater o bom combate. Então ele entra no capítulo 3 e ele vai dizer: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, porque os homens serão amantes de si mesmo, apegados ao dinheiro, arrogantes, orgulhosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, insensíveis, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores. Paulo está dizendo, olha, a coisa não tende a melhorar, os últimos tempos vai ser bem difícil. Aí ele chega no verso 14 do capítulo 3. Quanto a você, porém, se homens difíceis estão surgindo, quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois sabe de quem as aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas escrituras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação por meio da fé em Jesus Cristo. Eu gosto desse texto. Paulo já deixou claro, a Bíblia já deixou claro em Atos 16, que quando Paulo conhece Timóteo, Timóteo já carregava um bom testemunho. Aqui está deixando claro que esse bom testemunho foi alimentado desde criança. Já deixou claro aqui que isso foi alimentado por sua mãe Lloyd e por sua avó Lloyd e sua mãe Eunice. Observa que a Bíblia está mostrando que Paulo é o grande discipulador desse gigante chamado Timóteo. Mas tudo começou com uma mãe e com uma avó, e tudo começou quando ele era criança. A Bíblia deixando claro que não tem um grande homem se esse grande homem não for preparado desde pequeno. A Bíblia deixando claro que não tem um grande homem se não tiver uma família dedicada ao ensino. A Bíblia deixando claro que ele conhece as Escrituras desde pequeno. A pergunta que não quer calar aqui é por que nós, às vezes, deixamos para depois, achando que as nossas crianças não têm maturidade suficiente. A neurociência vai explicar que a maturidade de um indivíduo só está completa aos 21 anos. Nós vamos esperar todo esse tempo para começar a ensinar? Será que uma criança de 2, 3 anos não tem a maturidade necessária ou nós não temos a habilidade para ensiná-la? É o que o texto está mostrando aqui para a gente, é o que essa carta está provocando dentro de nós. É isso que eu quero. Paulo entra no capítulo 4 e vai dizer para ele, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Ou seja, Paulo não disse no capítulo 3 que os últimos dias seriam difíceis? Então, no capítulo 4, ele está falando, você, independente do dia, fácil ou difícil, pregue. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, corrija, repreenda, encoraje com toda a paciência e ensino. Observa aqui Paulo, eu quero que você preste bastante atenção nisso. Nos evangelhos a gente vê o tempo todo Jesus sendo chamado de mestre. Jesus não carrega um título de pastor, Jesus não carrega um título de sacerdote, Jesus carrega um título por onde passa de mestre. As pessoas dizendo, ele ensina coisas que são ensinadas por outros, mas ele ensina com uma autoridade diferente. Paulo não está formando aqui um pastor, Paulo está formando aqui um professor. Paulo está falando, ensine, pregue. Paulo quer mais do que um pregador, Paulo quer alguém que tem a habilidade de ensinar. O ensino que transforma, o ensino que converte, o ensino que muda a mente, o ensino que desenvolve. É isso que Paulo, ele vai dizer no capítulo 4, verso 3, chegará o tempo que não suportarão a sã doutrina. Chegará um tempo que não vão suportar a doutrina saudável. Ao contrário, segundo seus próprios desejos, juntarão para si mesmos mestres que lhes digam o que seus ouvidos, coçando, desejam ouvir. Paulo ensinando a Timóteo. Vai chegar um tempo que você vai continuar pregando, que você vai continuar ensinando, mas as pessoas não vão querer ouvir. Vão preferir pessoas que falem aquilo que elas querem ouvir.
se recusarão dar ouvido à verdade, voltando-se para os mitos, mentiras, contos, fábulas, nada sem evidência. Você, porém, será moderado em tudo. Suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida, ou seja, eu já estou perto de morrer. O tempo da partida está próximo. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora está reservado para mim a coroa da justiça. Ou seja, Paulo está dizendo para mim, cara, está acabando. Agora você vai dar continuidade. Paulo está deixando claro assim, cara, nós somos chamados para fazer dos nossos filhos flecha na mão do valente. Nós precisamos empurrar nossos filhos para ir mais longe do que nós fomos. Nós precisamos ser responsáveis com aquilo que carregamos e construir um legado, porque não pode parar ou não pode terminar do que a gente começou. Depois ele entra ali no verso 9 do capítulo 4 em diante, fazendo as recomendações finais. Procure vir logo ao meu encontro, né? Vem logo, eu estou com saudade. Aí o Paulo vai dizer no verso 12, eu já enviei Tíquico a Éfeso, ou seja, quando você vier, Éfeso não vai ficar desguarnecida, não vai ficar sozinha. Paulo está preocupado com o contexto como um todo. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo. Traga a capa. Por que traga a capa? Verso 21. Procure vir antes do inverno. Traga a capa, porque a temperatura vai mudar. Traga a minha capa. Observa que Paulo, um grande resumo poderia ser, primeira carta e segunda carta a Timóteo. Paulo ensinando Timóteo a ser o líder que ele foi chamado a ser o evangelista, o discipulador, o professor que ele foi chamado a ser. Ele precisa saber gerir as pessoas dentro desse ministério e ele precisa ter resistência independente do ambiente. Então, na primeira carta, eu te ensino gestão de pessoas. Na segunda carta, eu exorto quanto à fidelidade, quanto à persistência, quanto a se desenvolver um trabalhador aprovado, quanto a resistir à impiedade dos últimos dias. É isso que Paulo está fazendo com Timóteo. Quando nós temos acesso a essa carta, que não foi escrita para a gente, foi escrita para Timóteo, mas que está na encadernação bíblica, no cânon bíblico, quando nós temos acesso a essa carta, é uma ótima oportunidade de aprendermos, através desse ensino, lições práticas para o dia de hoje. Que nós sejamos mais assertivos na escolha dos líderes, mais assertivos na escolha dos diáconos, mais assertivos nos tempos difíceis, em como lidar com os tempos difíceis. É isso que Paulo está provocando em Timóteo e, por consequência, provocando em mim e em você hoje. Bom, como eu costumo dizer, por melhor que o vídeo possa ser elaborado, por mais explicativo que ele possa ser elaborado, ele não pode substituir a sua leitura. Você conheceu o que teologicamente essa carta fala. Você conheceu através desse vídeo o que Deus falou comigo através destas cartas. Mas chegou a hora de você ler e conhecer o que o Espírito Santo quer falar com você através dela. Uma boa leitura, que Deus te abençoe. Graça e paz.